Já vamos iluminar. Iluminar. Acho que eu vou vender umas coisas aqui. Boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Só para lembrar para vocês, e a gente vai fazer isso na sequência, é o nosso encontro espiritual do Soul, que vai acontecer no dia 9 e 10 de novembro. Ali atrás, na recepção, a gente tem as fichas de inscrição. Também quem tem acesso a Instagram e Facebook pode fazer por lá, tá? Então fica sempre à vontade de vocês. É um momento que a gente tem de 2 dias de confraternização. Quem já foi, já sabe como é que funciona. A gente fica lá, a gente tem oficinas, palestras, encontros, momentos de descontração, assim. Mas a gente fica nesses 2 dias aí conversando. Basicamente aquilo que a gente vê aqui nas palestras, né? Nos atendimentos, seja fraterno ou atendimento apométrico, tá? A gente tem tudo lá. Então a gente convida para que vocês, talvez, quem nunca participou de nenhum evento assim, nem aqui de uma roda de apometria, lá é a oportunidade que a gente tem para se aprofundar um pouquinho mais, né? Nós vamos ter 2 palestrantes no domingo, tem toda uma programação. Quando vocês entrarem lá na ficha de inscrição, tem toda a programação durante o sábado e o domingo. E no domingo de manhã é um domingo que a gente reserva para palestras, perguntas e respostas, com um tempo um pouco maior do que a gente tem aqui. Vai ser em torno de 1h15, mais ou menos, cada uma das palestras. A Malu, que vocês já conhecem, né? E o nosso querido Miguel, que também está lá palestrando lá com um tempo maior. E a gente vai abrir mais uma meia horinha, uns 40 minutos, para que a gente possa perguntar alguma coisa que a gente não sabe. E também é um momento, além da convivência, é um momento de aprendizado. Tá bom? Muito obrigado. Boa palestra. Tá bom. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vamos então para a gente conversar um pouquinho, né? Porque para italiano palestrar é fácil, né? Então, brasileiro, italiano, enfim. Vamos fechar os nossos olhos um instante, por favor. Pedimos em oração que nosso Jesus Cristo nos ajude nesse momento, nos ilumine. Leve o nosso pedido ao nosso Deus Criador e que nos dê oportunidade de um pouco melhor entendimento diante daquilo que o Espiritismo nos reserva como consolo. Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade nesse nosso encontro agradável. Muito obrigado e que assim seja. O desafio hoje é bem grande, maior do que o acaso que o meu amigo Dirceu me pediu, e o acaso a gente não considera, né, dentro da doutrina espírita, que é falar sobre desencarnes coletivos. Mas não foi ontem que ele me pediu, não foi sexta quando caiu o avião. Não foi isso. Fazem 15 dias ou mais, né, e eu esqueci. Desde aí que me ligou, né? E aí eu prometi para ele, né, tava lá no chuveiro, né, eu disse, puxa vida, esqueci. Quando você para a vida, né, você lembra, né, as coisas. Então deu a relação com esse acidente que aconteceu em Vinhedos, em São Paulo, né? Não é coincidência, claro, é um tema recorrente na doutrina espírita, os desencarnes coletivos. Então, nós vamos chegar lá. Mas não tem como falar sobre isso sem contextualizar toda uma questão maior dentro da doutrina espírita, que é o consolador prometido e a questão da morte. Eu sigo, né, longe de acreditar no acaso. Eu cheguei aqui, estava esperando ali, inquieto, peguei esse livrinho aqui do Divaldo Franco, Alerta, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, no capítulo 2, Morrer para Viver. Eu vou ler só um trecho aqui, ele não é muito longo, mas tem vários tópicos, daria para fazer só daqui várias reflexões filosóficas, né? Que é o que nos auxilia na nossa jornada, mas para que a gente possa pelo menos partir de um ponto e chegar num ponto mais elevado de consciência, vamos dizer assim, né? Por mais lento que seja o nosso processo, ele sempre ajuda. E é morrer para viver o texto. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida.
disse Jesus. A conjuntura dolorosa da morte, sombreada por aflições que transitam entre as cortinas das lágrimas contínuas, propõe a realidade da vida que prossegue, exuberante, quando se interrompem os envoltórios materiais. A morte desvela a vida que se apresenta em plenitude, quando se ultrapassam as barreiras vibratórias de que o corpo constitui impedimento. Não te deixes, portanto, dominar pelo estado de revolta em face da presença da morte. Evita que a surpresa se te converta em dano profundo, fazendo que desmoronem as construções de esperança em torno da necessidade de continuar no rumo dos deveres após a partida do ser querido. A vida, na sua profundidade excelsa, se apresenta em etapas, no corpo e fora dele. Todos sabemos que o corpo, por mais duradouro na sua condição biológica, é sempre breve, podendo interromper o seu ciclo com ou sem aviso prévio. Por tal razão, não te fixes em demasia nos valores transitórios da matéria. Tenha em mente que, não obstante a necessidade de realizar um ministério inteligente durante a experiência corporal, a vida em si mesma tem a sua gênese e o seu fanal além da matéria mais densa. A Joana ela é bastante profunda e ela compreende muito bem, né, a dor no detalhe de cada um de nós. Então aqui já daria para tirar vários conselhos importantes, né? Por exemplo, ela diz aqui bem claramente, né, num trecho, que a gente, quando perde alguém, entre aspas, porque ninguém morre, então não se perde ninguém, né, da presença imediata, a gente tem que continuar a viver. E continuar com os nossos compromissos, porque se Deus nos manteve neste plano e levou alguém para outro plano, é porque há um significado nisso. Não que não haja dor, que não haja tristeza, que não haja saudade, mas desespero é falta de fé. Desespero e nos tornarmos vítimas do acontecido também é falta de compreensão naquilo que Jesus nos propôs, que é um processo evolutivo mais consciente, mais claro, mais próximo do autoconhecimento que nós temos que trabalhar todos os dias, sabendo aquilo que nos leva ao positivo e aquilo que nos atrapalha dentro de nós mesmos. E também, ao pensar sobre os desencarnes coletivos, vinha pensando como contextualizar, né, um desafio tão grande de explicar a bondade de Deus quando cai um avião com uma criança de 4 anos dentro, né, que não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, aparentemente. E também seria uma crueldade de Deus que esse mal acontecesse, né? Essa é a principal pergunta. Por que as crianças sofrem, né? E eu concordo com um amigo que fez a palestra aqui sábado que nós não estamos aqui para sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer. Ninguém manda o filho para a escola para sofrer, mas para aprender. Né? Aquela educação de ajoelhar no milho, né? E a régua na palma da mão era que os nossos antepassados não sabiam exatamente o que significava amor, disciplina e estímulo. Hoje em dia, se você critica um filho, ele vai para o psicólogo. Porque eles são uma nova geração que eles não estão acostumados com a crítica, eles estão acostumados com uma motivação. Se você critica, ele se acha imperfeito e muitas vezes ele se desmotiva, não é verdade? E eu pensei como iniciar. Então eu me lembro do início do Evangelho, e aqui nós estamos falando da parte teórica do Espiritismo, filosófica e distante, né, da perfeição, todos nós, né? Mas sempre quando a gente espalha isso como palavras, elas se fixam na nossa mente e sempre há algum progresso no sentido de amenizar um pouco o nosso desconforto de estarmos sofrendo. Porque a vida neste plano, né, é cheia de aflições. O frio, a tristeza, a fome, as necessidades que nos fazem andar e buscar o trabalho. Mas eu quero dizer que Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando ele falou isso, ele falou das moradas externas e internas. Nós somos uma das moradas de Deus. Deus está dentro de nós porque nós existimos.
Nós temos a consciência do eu superior que nos atrai na direção da perfeição, mesmo que a gente esperneie para não ir. Né? Porque ser perfeito pode ser meio tedioso num mundo tão oportunista quanto esse. Pode ser até meio arriscado para quem quer construir castelos de areia. Pode ser até meio tolo perdoarmos as ofensas, sermos bons, abrirmos mão, renunciarmos da vingança, do sentimento, né, de satisfação quando os inimigos se dão mal, não é? Dos ciúmes, da inveja, desses sentimentos, não é, que nos tornam tão mesquinhos e que nos prendem ao mundo de provas e expiações, num ciclo constante de recomeço. O filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, no século passado, escreveu sobre o eterno retorno. E ele dizia que os homens tinham matado a Deus porque não havia felicidade no mundo, mas era ele que não tinha felicidade, né? E achava que nós estávamos subordinados a um eterno retorno e a história sempre nos levaria, né, a um final infeliz. Mas Jesus já tinha falado lá atrás, bem antes de todo esse mar de tintas, né, sem a autoridade moral de Jesus, sobre a imortalidade da alma. E falava isso para os apóstolos, falava isso para os seus seguidores. Depois foi retirado aí dos textos por uma questão política, a gente já conversou sobre isso, tirando a questão de reencarnação, colocando a palavra ressurreição, que não faz muito sentido. Mas também, se nós formos ao pé da letra, a própria reencarnação parece não fazer sentido. A própria vida que nós temos parece não fazer sentido. Nós precisamos raciocinar um pouquinho mais sobre isso, para que nós possamos ter humildade para entender o processo que Deus nos chama. Então é bem simples a forma como foi colocada a instrução espírita para esse momento da história da humanidade, mas ao mesmo tempo nós estamos, como se fala a experiência, aqui também falou experiência, vivendo essa experiência de transição planetária. Nós estamos em meio ao oceano de turbulências, navegando, como aquele barco que estava navegando em tempestade. Jesus dormia no fundo da barca e os apóstolos apavorados, né? E Jesus disse que eles não tinham muita fé, né? Porque e Pedro pediu que Jesus fortalecesse a São Pedro, né? A fé dele, deu a mão e ele caminhou sobre as águas, mas no meio ele pensou, mas como assim, né? Aí afundou. E também, num outro momento, quando Jesus visitou a sua família, ele foi vitimizado, se tornou vítima da própria família, que queria saber como é que ele podia fazer milagres, se ele era parente, irmão, filho, primo, e os outros não faziam. Então, quer dizer, nós estamos em situações diferentes, de experiência evolutiva. Então, bem, resumidamente, eu vou falar aqui em alguns minutos, para que a gente possa, então, a partir dessa soma de informações que a gente tem aqui na exposição, não minha só, mas de todos, e os livros, nós fomos criados em determinado momento do pensamento de Deus, que não foi criado, um Deus único, a inteligência suprema, como colocou Allan Kardec, e é fácil, então, pelo menos supor que se nós somos eternos como ele, ou imortais, pelo menos, né? Nós fomos criados num corte da história de Deus. Mas o futuro, ele é tão infinito quanto o passado. Ou seja, Deus sempre criou espíritos. Se nós voltarmos para o passado, nós vamos encontrar histórias de evolução e perfeição muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas uma proposição de Allan Kardec se anula da descrença quando nós analisamos o efeito pela causa. O efeito inteligente só pode ser oriundo de uma causa inteligente. Deus é a inteligência suprema. Nós não vamos jogar um monte de coisa na churrasqueira e esperar que saia lá, né, uma carne assada. Tem que ter inteligência para que as coisas se realizem. Para ter uma cadeira, tem que ter tecnologia, para a gente ter qualquer coisa, não é? Então, nós vemos a natureza perfeita de Deus e começamos, então, a intuir a sua perfeição.
e passamos a aceitá-lo vida após vida. Criamos consciência a partir de um determinado momento, puro, simples, com os sinais da dualidade entre o bem e o mal. Não estou assim, simplificando, sendo simplório, mas para ficar mais fácil a compreensão, e fomos fazendo o nosso processo evolutivo, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Nós temos que trabalhar pelo nosso próprio progresso. E ao trabalharmos nesse próprio progresso, vida após vida, chegou o momento que nós passamos a achar que estava muito longe esse papo de felicidade, de perfeição, e começamos a testar mesmo, né, a lei de causa e efeito. Será que se eu roubar ali a vaca do meu vizinho, eu vou pagar por isso? Não tinha lei. Será que se eu montar aqui uma milícia e invadir a outra tribo, vai dar algum problema? Não tinha exército. Será que se o meu exército for mais forte do que o outro? Isso acontece até hoje, né? Mas não é de hoje que começou isso. Começou muito atrás. Inclusive, já tem relatos que a Atlântida sucumbiu por causa da vaidade, do orgulho e da ganância material e de poder. Não só de questão de dinheiro, mas de poder, de mando, de disputa, né? Deus não se mete nessa história porque a lei dele é perene, é estável. Ele disse, olha, faz ao teu irmão o que dele tu gostaria de receber. E Jesus disse, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Ele não tinha feito nada para ser crucificado. Aí começamos a testar, vida após vida, se essa lei funciona mesmo. Então fizemos uma fogueirinha lá na casa do vizinho. Na outra encarnação, não sabemos por que não conseguimos resolver nossos problemas. Mas nós passamos do mundo espiritual, fazemos um monte de promessas, voltamos e tentamos fazer uma nova experiência de convivência. Não, posso falar em resgate, posso falar em débito, mas vamos falar em experiência, né? Vamos abordar desse ponto de vista para que a gente possa entender o caminho do amor que Deus nos propõe e que nós temos ainda dificuldades. Mas Ele é Pai. E o Pai castiga com amor pedagógico. Não castiga, mas limita a liberdade, né? Porque o castigo parece uma coisa meio cruel, meio vai ser espancado, vai ser chicoteado. Nós somos teimosos e continuamos insistindo, não é, em desafiar isso. Andamos um pouquinho para frente, voltamos um pouquinho para trás. Então existe no universo uma hierarquia de mundos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos em regeneração, mundos relativamente felizes e mundos angelicais, e a imagem e semelhança de Deus livres das reencarnações. Jesus era um desses espíritos que veio livre do espaço, mas com responsabilidades, porque ele disse, eu trabalho, Deus trabalha, meu Pai que está no céu. Ele disse céu porque não tem como nós identificarmos um ponto central para Deus, sendo que Ele é tudo, que Ele é onipresente. Então, Ele está aqui também. Jesus também está aqui, porque também disse onde estariam em nome dEle, Ele estaria pela sua luz. Nós conseguimos avançar muitas vezes, saindo do primitivismo, dos reinos minerais, vegetais, animais, para chegarmos à consciência humana, mas aí começamos, né, a nossa conta no mercado. Às vezes, né, a coisa pesou para um lado, pesou para o outro. Pela lei de afinidades, nós fomos criando a realidade ao nosso redor. E é o que nós estamos vivendo. Portanto, nós estamos aqui como resultado de uma soma de escolhas feitas nesta existência e nas outras, de acordo com a lei de ação e reação. Por isso que nós vivemos em sociedade, um espelhando o outro. Agimos certo e errado. E nós vamos continuar agindo certo e errado, porque nós não vamos sair daqui perfeitos. E não vai ser assim tão simples para atingir a perfeição como um passe de mágica. Mas sabendo, pelo menos, né, com mais clareza, de que eu posso ser melhor do que eu sou, já é um progresso. Ou seja, já assumo a responsabilidade de que eu posso melhorar. Eu já passo a observar que eu poderia ter agido diferente. Já começo a pensar que se eu fiquei 200 anos perseguindo um inimigo no umbral, lá nos planos inferiores, hoje eu posso pensar melhor, tentar encontrar um pouco de razão no outro e achar condições de equilíbrio nas relações. Tá, mas o que tem a ver isso com desencarne coletivo? O que isso tem a ver, né? O que eu tenho com isso? Por que caiu o avião, né? Porque nós individualmente vamos fazendo as nossas jornadas, mas
infelizmente, coletivamente também. Então, como o universo, ele tende, e o cérebro já é assim, já está constatado pelos cientistas, ir pelo caminho mais curto, de mínimo gasto de energias, ele ensina também, infelizmente, pela dor para nós, que semeamos dor. Nós não sabemos o que está programado, que tipo de dor nós teremos que enfrentar, que nós semeamos. E o que resta da dor, quando nós passamos por ela, é a lição que nós vamos tirar dela, o bem e mal sofrer. Essas coletividades que estão desencarnando são formas que Deus encontra de libertar mais cedo da carne seus filhos que estão precisando reconstruir melhor o destino daquilo que veio até aqui. Alguém, por exemplo, que numa vida passada tivesse que viver 80 anos, mas se suicidou aos 50. Ficou devendo 30, entre aspas, né? Só para fazer uma contabilidade básica. Às vezes, né? Nasce com uma doença ou nasce para desencarnar, só para completar aquele período de reencarnação, sendo que a reencarnação é uma lei, para resolver alguns problemas, algumas pendências, né, algumas dificuldades, viver um pouco dessa experiência, volta para outra morada, muitas moradas na casa de Deus, vai encontrar lá um novo endereço, um novo resgate, uma nova recuperação, vai planejar um novo corpo, vai voltar como uma criança e vai viver uma nova experiência infinitamente, até nos tornarmos livres deste processo. Como disse Allan Kardec, nascer, viver, morrer, renascer, até encontrarmos a liberdade desse processo, que é doloroso, né? Ninguém gosta de funeral, né? O Divaldo Franco nem vai. O meu pai dizia que não ia nem no dele. Espero que ele não estivesse lá, né? Mas eu tive que ir. E aí nós vamos, aos poucos, percebendo que Deus planejou para o planeta Terra a porta estreita nesse momento, com a possibilidade do comando de Jesus, que não é só a Terra que ele governa, mas outros planetas, vivêssemos, como disse na profecia, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a Terra. Ou seja, teremos que voltar para a Terra. Não disse a Terra prometida, ele disse a Terra aqui. Nós vamos desencarnar, porque até Jesus desencarnou. E é sair da carne. E ele disse, quem acredita em mim vence a morte, porque ele voltou, se materializou, ficou 40 dias materializado, mostrando que ele não tinha morrido. Inclusive comeu, inclusive conviveu ali até o momento do Pentecostes lá e tal, e os apóstolos acreditaram, mas São Tomé ficou em dúvida, né? Achava que era uma fake news. E aí no significado disso, sabendo que nós somos muitas dimensões e que nós somos como se fôssemos o acoplamento, né, dentro de outro, cascas, com vida, é claro, com necessidade, nós não conseguiríamos manifestar neste plano se não tivéssemos uma energia mais densa aqui para sustentar a matéria que é densa. Porque nós temos que conversar com as pessoas que estão nessa dimensão. Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá. Quando a mensagem tem que vir para cá, eles mandam uma mensagem e a gente entende, recebe e continua. A Terra, então, está deixando de ser um mundo de provas e expiações, que significa, né, prova, um aprendizado, a expiação é refazer a prova que nós fomos mal. Recentemente eu fiz uma prova, tirei 2 sobre 10. Aí eu tive que estudar de novo, daí eu tirei 10. Mas aí eu tive que estudar e fazer melhor as questões, com nível de dificuldade talvez, né? Então, os gregos diziam, quem te feriu vai te curar. Nós vamos reencontrar tanto aqueles que nos fizeram aparentemente o mal, quanto o amor que nós temos. É a lei da atração, é a lei dos semelhantes que se atraem. Então, na soma dessas imperfeições, como há necessidade de refazer o plano escolar da Terra, para que a gente entre num período da porta estreita de regeneração nos próximos milênios, e para que os irmãozinhos que ainda não estão bem de acordo com o padrão escolar, com o currículo escolar de uma nova terra de bem-aventuranças, que ainda querem ficar jogando bomba nos outros, né? Ou que precisam ainda ter uma reencarnação melhor, porque talvez nessa estivessem
precisando tirar um pouco do peso daquelas energias acumuladas em muito tempo, que não daria mais para ficar 50 vidas pela frente, desencarnam de forma, às vezes, né, aparentemente brutal. Essa é uma questão temporal também. Nós vamos deixando para depois a nossa higiene espiritual. Nós vamos fazer um passe, nós vamos rezar, nós vamos vigiar, mas muitos vão deixando. A gente vai vivendo a vida material, só que nós temos uma energia acumulada e afunilando lá, igual o filtro, né? Já aconteceu isso lá, o filtro você vai deixando de trocar, ele estoura. Porque aquela energia ali, nós somos, como diz, o nosso corpo é um filtro de energias espirituais que nós criamos por pensamento, por ações, por negligência do bem em vidas passadas, que Deus, por misericórdia, nos dá 50 vidas de moratória para a gente pagar. E a gente, em vez de pagar, a gente vai deixando para lá. Mesmo que não faça o mal. Porque é preciso fazer o bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E nós nos omitimos. Desde que eu esteja com a minha vida equilibrada materialmente, sei que eu vou morrer, mas eu vou tentar adiar ao máximo, né? Hoje eu ouvi o cara dizer que ele morreu com um patrimônio de 86 milhões. Tá, mas que patrimônio? Se ele morreu, né? Para quem vai ficar, né? O patrimônio que ele levou foi outro, né? Não foi o dinheiro. O dinheiro, tudo bem, ele é bom, mas para aquilo que... E nesse processo, João Evangelista disse que a humanidade mudaria o seu número. Então nós ficaríamos, né, com 2/3 da humanidade, 30%. São 24 bilhões de espíritos ao entorno da atmosfera da Terra. E segundo os irmãos espirituais, não sou eu que estou calculando isso, não é o censo, vão ficar apenas 30%. Ou seja, 8 bilhões de espíritos num processo de regeneração mais intensa. Porque quando se fala que a gente vai reencarnar no outro planeta, parece que a gente foi expulso da escola cara para ir para uma escola de periferia. Não é isso. Deus está em tudo que é lugar. O mundo primitivo, entre aspas, o mundo menos saneado, o mundo onde há mais emergência climática, mais instável do que esse, que é o mundo primitivo, que está girando no espaço, onde as criaturas estão no outro tempo da história, lá mais para as cavernas, e os corpos são mais primitivos, serão lições para aquele espírito que, por exemplo, como lá o presidente da Rússia quer criar para si próprio, quando ele desencarnar, ser convidado a viver, já que ele acha que ele pode sanear o planeta e invadir os outros, com poder de liderança, voltar à sanidade mental, mas com os irmãozinhos bem mais difíceis, com alunos bem mais rebeldes. Então, a gente acha que é fácil, né? Não, eu consigo. Ou seja, o exílio daqueles que não querem encontrar a Jesus, a luz, não é um castigo, porque nenhuma ovelha se perderá. E num processo, então, de saneamento relativamente urgente, já que Deus nos deu até a última fração de segundo para que nos arrependamos, a gente não sabe ainda o valor que tem a potência do amor. Um raio de amor supera a multidão de pecados, como disse Jesus. Então, dessa forma, a gente vai entender por que o Espiritismo é contra a eutanásia, por exemplo. Que é abreviar a vida da pessoa que está ali vivendo por aparelhos. Porque naquele período que o espírito está incubado ali, preso naquele corpo, ele ainda está semi-materializado, e tem aquela melhora da morte, né? Muitas vezes as pessoas se arrependem e pedem desculpas naquele momento ali, né? Para alguém, algum mal que tenham feito, aquilo muda o destino. Jesus deu o exemplo de Barrabás na cruz, não é? Quando ele se arrependeu e viu que o companheiro ali estava com medo, né, do inferno, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, precisei fazer, para concluir em 5 minutos, essa contextualização de tudo aquilo que é a vida após a morte, não no sentido de que isso seja simplesmente uma fórmula de perfeição, mas é que a gente começa a ter um norte para onde nós precisamos ir para poder se melhorar. Por pior que aconteça, eu vou perceber que eu sou muito menor do que o sistema de Deus, que nos criou para a felicidade. Essa felicidade passa por esse processo que está todo no Evangelho, todas as religiões esperam que Jesus venha,
que vem aí nuvens de megatons e que ele vai voltar. E, na verdade, o Consolador prometido é essa informação naturalmente divulgada, ao dizer naturalmente também que nós temos que aproveitar até o último segundo da nossa existência para podermos viver num mundo de relativa paz, que é o que nós estamos buscando, para nos regenerarmos. Se eu não quiser, beleza. Eu posso sair daqui e cometer um crime, mas eu vou me responsabilizar por isso. Se a lei dos homens não me vir, Deus, que me cerca por uma multidão de testemunhas e até com meus irmãos, pela lei de semelhança, de causa e efeito, eu vou ter que ser convidado a encarnar num lugar mais violento. Infelizmente, porque os irmãos não têm consciência disso. Eles estão lá naquela fase onde a gente ainda estava testando se realmente Deus existe, se realmente eu botar a mão no fogo eu vou me queimar, onde não tem tecnologia, onde eu posso até ter uma inteligência avançada, mas eu não tenho como fazer. Como é que eu vou fazer um chip de computador, de celular, no meio da floresta? E aí eu sou um espírito que viveu isso, fui convidado a viver lá, eu vou criar. Eu vou fazer aqueles irmãos evoluir. Se eles não amarem, se eu não amo, pelo menos eu vou levar algum tipo de progresso. E a lei de Deus é de progresso. E aquele planeta primitivo, ele tem um motivo, assim como todos têm. Então, o desencarne coletivo é apenas como Deus deixou a porta do embarque para um mundo melhor aberta para quem quiser, até o último minuto, última fração de segundo, quando não terá mais chance daí da pessoa voltar a reencarnar no planeta, isso já está acontecendo muitos, e muitas reencarnações serão possíveis de serem retomadas a partir desse exemplo, né, de acontecimentos trágicos, como as enchentes, como o avião que cai com 62 pessoas que nem se conheciam, todos com carreiras, com pessoas e que não queriam ir, uns foram, outros não foram, porque a morte é do corpo, não é do espírito. E ali a vontade de Deus se fez maior, como disse Jesus na cruz: Pai, seja feita a tua vontade. Ninguém vai, se não quiser observar a bondade de Deus, aceitar assim com certa facilidade uma tragédia, uma guerra, essa violência. Então é mais amplo o processo de compreensão do desencarne coletivo. Uma reprogramação planetária para que nós possamos então ter a oportunidade de recomeçar. Vou apagar aqui essa existência. Infelizmente essa dor será necessária. No Evangelho também diz, né, as mortes prematuras, quando morre uma criança a aprovação pode ser para os pais, e assim por diante. Mas, como eu digo sempre, se não colocarmos isso na balança da reencarnação e na compreensão de que nós somos obras e herança de nós mesmos, e que nós vivemos a experiência que criamos por nós mesmos e que nós podemos apagar e recomeçar, não há fé que sustente, né? Que se sustente diante desse mistério. Então a fé raciocinada nos levará a entender essa razão de aceleramento da dor nesse momento de transição para depois atravessarmos, né, a porta da tristeza e encontrarmos a misericórdia, a caridade, o amor e a reconstrução, porque a morte não existe, né? Hoje nós vemos a dor, mas amanhã, certamente, a partir dessa oportunidade constante de recomeço e infinita que Deus nos dá, veremos que não foi por acaso. Que havia, apesar do mistério aparente e da tragédia eminente ou factual, a sabedoria de Deus para nos ensinar o amor. Eu vou deixar reticências, porque existem muitas, por isso até que nós vamos fazer também outras coisas, eu vou participar pela primeira vez, mas muitas dúvidas surgem, mas esse é o objetivo mesmo, para concluir, da pesquisa, né? A pesquisa ela nunca termina. Quando você faz uma pesquisa, ela tem que terminar com mais perguntas, não é com respostas definitivas, né? E o Espiritismo é isso também, é estudar, raciocinar e pensar para se aprofundar dentro de nós. Então, muito obrigado pela atenção. Torço para que eu tenha sido um pouquinho compreensível. Vamos fechar os nossos olhos. José, faz a prece, por gentileza. Meu amigo Vargas,
para que a gente possa, então, fazer o trabalho de passe. Vou convidar todos para continuar sentadinho, deixar os pés bem plantados no chão, elevar o nosso pensamento lá para o alto, mentalizar a presença daqueles em quem acreditamos, pedir a eles que possam sempre nos intuir, nos proteger e sempre apontar a direção que queremos tomar. Que Deus, em sua infinita bondade, nos proteja sempre, onde estivermos. Que tenhamos luz, que tenhamos paz, que tenhamos saúde. E vamos compartilhar também nesse momento com todos aqueles que vêm à nossa mente, que eles também recebam luz, paz, saúde, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado.